Com o fim dos estaduais, os clubes se preparam para o início do Brasileirão neste sábado e o mercado da bola segue agitado no Rio, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Começa às 16 horas deste sábado com o duelo entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. E há cerca de 60 dias para a pausa para a Copa do Mundo da Rússia, os clubes brasileiros seguem se reforçando. O Internacional, que voltou esse ano para a Série A, está no centro de negociações importantes. Primeiro, trouxe do Corinthians o atacante Luca, que apesar da boa temporada que fez em 2017 na Ponte Preta, não está nos planos de Fábio Carille, o técnico do Corinthians, que muito provavelmente vai se arrepender de mais esta titice, num elenco que tem carência de atacantes, ele abre mão de um atacante com bons recursos para manter jogadores que já não rendem tudo isso, como Sheik, por exemplo, que em fim de carreira, evidentemente não vai ser tão importante assim para o Corinthians. De todo modo, entre os clubes e os jogadores está tudo certo e Lucas se apresenta ao Internacional. Assim como também ficou certa a ida do lateral Zeca do Santos, o Zeca que renova, não renova, ia brigar na justiça, mesmo caso ali do Gustavo Scarpa do Fluminense, acabou se acertando com o Santos e vai para o Internacional numa negociação muito simples entre os dois clubes, mas que envolveu ali uma matemática complicada para juntar as fatias dos jogadores. Os jogadores parecem peça de mortadela, tão fatiado para tudo quanto é lado, e ficou da seguinte forma, agora eu tenho que ler porque a coisa ficou bagunçada aqui. O Santos adquiriu 100% dos direitos do Zeca e repassou 50% para o Internacional, na troca de 50% dos direitos de Eduardo Sacha, o filho da Xuxa, Os outros 50% do Eduardo Sacha estão divididos da seguinte maneira: 30% pertencem ao empresário Augusto Nogueira e a ele mesmo, Sacha. É esquisito, realmente, o cara tem uma parte dele mesmo, Eu achei que todo mundo nascia pertencendo a si mesmo o tempo todo, mas enfim, desses 30%, uma parte é dele e do empresário. 10% pertencem ao investidor Delcir Sonda, que já investiu inclusive no Santos durante um período, E os últimos 10% pertencem ao Internacional. É confuso, é bem confuso, mas no final das contas o que importa é que Sacha continua no Santos e Zeca vai para o Internacional, Um negócio que acabou sendo bom para os dois clubes, Quem também está se despedindo do Beira-Rio é o atacante Roger, o centroavante Roger, que foi do Botafogo, não teve muitas chances no Internacional, não brilhou no Internacional, a verdade é essa, e está de malas prontas para o Corinthians. Ele rescindiu o contrato com o Internacional e deve se apresentar no Corinthians nos próximos dias, um jogador de 33 anos que deve suprir ali, talvez, a necessidade do Corinthians de um centroavante, Tem feito muita falta um jogador com características como as do Roger, Essa saber se aos 33 anos ele vai render tudo isso, O Corinthians aparentemente está montando aí um time sub-45 para disputar o Brasileirão de Masters, Com Roger, Danilo, Sheik, Jadson, Ralf, Vai ser um timão pro sub-45, Pro Brasileirão eu já não sei, Mas, de toda forma, o Roger ali, em forma, jogando, ele está no nível do Henrique Dourado e do Trelez, que foram outros centroavantes que o Corinthians cogitou contratar no começo do ano. Então não perde muita coisa, Se vai ser solução Fábio Carille ou não, isso o tempo vai dizer, O volante Maicon, que começou a temporada no banco de reservas, assumiu a lateral esquerda e voltou para o meio-campo do Corinthians, também está de malas prontas, ele fica no timão só até a pausa para a Copa do Mundo e depois se apresenta ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Finalmente saiu ali o negócio que estava difícil de ser resolvido entre os dois clubes. Finalmente fecharam, Maicon vai embora no meio do ano. E o Flamengo, que dispensou o Paulo César Carpegiani e levou um não de Renato Gaúcho, outro de Abel Braga, vai se despedindo do atacante Everton, um dos atletas mais regulares do elenco e que está de malas prontas para o São Paulo e deverá ser uma peça importante no esquema de jogo do técnico Diego Aguirre. Diego Aguirre, que chegou ali peitando todo mundo, já barrou Diego Souza, já mostrou quem é que manda no time, definiu que o meia de criação dele é o Nenê, o reserva é o Cueva e o Diego Souza vai entrar quando tiver espaço, Diego Souza perdeu muito espaço e deve perder mais ainda com a chegada de Everton ao Morumbi,
Quem também pode estar de saída do São Paulo a médio prazo, né, é o polivalente jogador Éder Militão, né, que está sendo monitorado pelo Manchester City desde que surgiu para o futebol, né? Aos 20 anos, Militão poderá assinar contrato com qualquer clube a partir de 11 de julho deste ano e sair do São Paulo a custo zero, né? Isso porque a negociação dele com o São Paulo está emperrada, né? O São Paulo está em vias ali de perder dinheiro com a saída do Éder Militão, né? Se ele for mesmo para o Manchester City, em princípio os planos do clube não são de colocá-lo à disposição de Pep Guardiola de imediato. Ele deve rodar por 1 ou 2 temporadas por clubes menores da Europa antes de ser integrado ao Manchester e aí sim fazer parte do grupo treinado pelo Pep Guardiola, né? Pep Guardiola que não teve uma semana muito boa aí na Liga Europa, né? Na Champions League, né? Coisa tá meio chata aí pro Guardiola, mas pode ser campeão inglês nos próximos dias, né? E falando de Europa, como bem mostrou Rafael Reis em seu blog, temos 6 astros sul-americanos que jogam na Europa e que já podem assinar contrato com clubes brasileiros e se transferirem a custo zero, né? O primeiro da lista é o Jonathan Caleri, né, que jogou no São Paulo, foi artilheiro da Libertadores em 2016 e que arranca suspiros no Morumbi cada vez que seu nome é mencionado, né? O pessoal fala Caleri no São Paulo, o pessoal... Eles falam Caleri e Paulo Autuori, então eles ficam... É um sonho de consumo do São Paulo, mas o São Paulo não está indo atrás dele, né? Poderia já assinar e tal. Talvez o cara ele volte para a Argentina, né? Um centroavante, um jogador, um atacante interessante e tal, mas que não fez sucesso na Europa, deve voltar para a América e recomeçar sua carreira antes de voltar para a Europa, né? Martin Cáceres, um polivalente zagueiro uruguaio, da seleção uruguaia, inclusive, né, de 31 anos, tem futebol de sobra para continuar na Lazio, ou até mesmo cavar uma vaga em algum outro time da Europa do primeiro escalão, né? Mas ele pode assinar com qualquer clube já a partir desse encerramento de temporada na Europa, né? O que pesa contra ele para seguir na Europa são os problemas físicos que ele teve nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas, né? Ele jogou menos de 40 jogos nas últimas 3 temporadas por problemas físicos e isso pesa, ainda mais num jogador de 31 anos, mas futebol ele tem. Rodrigo Palácio, atacante argentino de 36 anos, que há 9 temporadas atua na Europa, nem de longe lembra o jogador rápido dos tempos do Boca Juniors, mas ainda é um atleta de muita técnica, né? Tem lenha para queimar, talvez não aguente jogar 90 minutos, né? 36 anos pesam, mas é um jogador bem acima da média de atacantes que nós temos por aqui, né? Seria uma boa aquisição para qualquer clube, né? Dificilmente ele seguirá na Europa, deve voltar aí, pode ser o destino dele Brasil, ou talvez a Argentina, né? De repente volta até para o Boca Juniors. Jefferson Fafan, o meia peruano de 33 anos, que disputará sua primeira Copa do Mundo agora, né? E está em alta no Lokomotiv Moscou, o virtual campeão russo, né? Do campeonato russo, né? Não manifesta um desejo de sair de Moscou, de deixar o time, mas já pode assinar com qualquer outro clube, né? Muito provavelmente ele vai renovar o seu contrato agora, nesse final aí de janela. Mas se aparecer alguém com um caminhão de dinheiro, pode tirá-lo do clube, sim, né? Resta saber se vale a pena investir muito dinheiro num jogador de 33 anos, um jogador que teria lenha aí para mais 1 ou 2 temporadas só, né? Dependendo do desespero do clube, vale a pena. Vamos ver, né? Facundo Ferreira é outro que depois de 5 temporadas no Shakhtar Donetsk não vai renovar o contrato, já deixou muito claro que não continua na Ucrânia e está à procura de clube, né? O jogador que atuou no Banfield, no Vélez Sarsfield, né, está de malas prontas, ali pode aparecer ou no Brasil ou na Argentina, né? O certo mesmo é que na Ucrânia ele não continua, né? E finalmente, Lautaro Acosta, né? Um jogador que não está na Europa, é verdade, foi destaque do Lanús na última Libertadores, né? Continua aqui no mercado sul-americano, mas que está também dando sopa aí no mercado, né? Um meia habilidoso de 1,69 m de altura e que já foi objeto de desejo do Cruzeiro, do Grêmio e do Internacional. 3 clubes que manifestaram interesse em contratá-lo e que podem contratá-lo. Ele está dando sopa ali, não renovou com o Lanús, pode assinar com qualquer clube, né? De repente está aparecendo aí o Acosta depois da janela, depois da pausa da Copa do Mundo, em algum clube brasileiro, num desses 3 clubes. É uma possibilidade, né? Vamos ficar de olho aí acompanhando o mercado. E no nosso tradicional exercício de futurologia, vamos aos palpites para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começa hoje, sábado, 14 de abril, né, às 16 horas, com o clássico, né, cheio de rivalidade entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, né? O meu palpite é que dá Grêmio, né? O momento do Grêmio é melhor, apesar do Cruzeiro jogar em casa, né? Mas é um joguinho apertado, viu?
Às 19 horas, o Vitória recebe o Flamengo no Barradão e deve dar um empate, né? Porque o Flamengo nunca estreou no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com uma vitória jogando fora de casa no primeiro duelo, né? Vai jogar fora de casa, um empate tá de bom tamanho, né? E fechando o sábado, às 9 da noite, o Santos recebe o Ceará no Pacaembu e deve dar Santos, né? O Santos tem um time aí mais arrumadinho, então deve passar sem grandes dificuldades pelo Ceará, né? No domingo, dia 15, né, às 11 horas, a matinê do Brasileirão, né, jogo pra família, com pipoca e tudo mais, o América Mineiro recebe o Sport lá no Independência, também conhecido como Horto, né, e o palpite é que dá o Sport deve surpreender o América em casa, né. Às 4 da tarde, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário e pode ser que tenhamos ali um empate, né, o Zé Ricardo adora um empate, né, e o Atlético também tem toda a cara de que vai ali buscar um empate em São Januário, né? Às 4 da tarde o Corinthians recebe o Fluminense que vai brigar para não cair de novo, né? Vai repetir a história de 2017. O Fluminense encara o Corinthians no Itaquerão e deve dar Corinthians, né? Fechando os jogos das 16 horas, o Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio e deve dar a lógica, ou seja, a vitória do Internacional. Apesar de que o Bahia, treinado por Guto Ferreira, que estava no Internacional na campanha de acesso da Série B à Série A, né? Guto Ferreira saiu do Bahia, inclusive, para assumir o Internacional na Série B e depois de demitido do Internacional, voltou para o Bahia. Então o Guto Ferreira conhece muito bem esse grupo do Internacional, pode aprontar alguma surpresa, mas deve dar a lógica, deve dar Internacional, né? E fechando o domingo às 7 da noite, 19 horas, o Atlético Paranaense recebe a Chapecoense na Arena da Baixada e deve dar Atlético Paranaense. O Atlético está jogando muita bola sob o comando do técnico Fernando Diniz, tem um esquema moderno ali, sem chutão de muita posse de bola. É um time que vai dar o que falar nesse Brasileirão, se deixar o Fernando Diniz fazer o seu trabalho, né? E na segunda-feira, fechando a rodada do Brasileirão, temos ali os jogos das 20 horas. O Botafogo recebe o Palmeiras no Engenhão e deve dar Palmeiras, né? O Palmeiras que é um dos favoritos ao título de campeão brasileiro, né? Mas precisa reencontrar o rumo, né? Perdeu ali o Paulistão para o Corinthians, tropeçou para a Libertadores nessa semana, precisa reencontrar o rumo, talvez reencontre ali no Rio de Janeiro contra o Botafogo, né? E o São Paulo recebe o Paraná no Morumbi e deve ter ali um glorioso empate, né? O São Paulo que ainda não encontrou, o time ainda não está jogando o fino da bola, né? Pode se contentar com um empate, né? Ainda vai levar um tempinho para o São Paulo se organizar, né? Mas acho que não vai ser uma temporada tão pavorosa quanto foi a do ano passado, né? Vamos ficar de olho ali no São Paulo. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos aqui na próxima terça-feira com o resumo da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro e o palpite para os jogos do meio de semana. Até lá! Se você está vendo esse nosso programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe a sua opinião, deixe o seu joinha. Se você não gostou do programa, deixe a sua opinião, queremos saber o que você está pensando. Aproveite também, acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Siga-nos também nas nossas redes sensuais, né? Você tem aqui embaixo as arrobas para encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ficamos assim. Nos vemos então na próxima terça-feira com mais caneladas para o Ganhador.com. Até lá!